A função delta de Dirac é uma construção matemática que serve para modelar fenômenos impulsivos, ou, de uma forma geral, todos aqueles fenômenos que se concentram em um único ponto. Por exemplo, uma colisão instantânea, uma força concentrada em um único ponto, a massa pontiforme ou a carga pontiforme. Vamos imaginar que a gente quisesse modelar a colisão de um martelo com uma bola. E vamos supor que essa colisão é muito rápida. A força, como uma função do tempo, está no gráfico à direita. Ela começa no instante A e termina no instante A mais epsilon, onde epsilon é um número positivo que a gente vai supor muito pequeno. E, idealmente, a gente vai fazer o limite de epsilon para zero por valores positivos. Esse fenômeno é regido pela seguinte equação: massa vezes aceleração, que aparece escrito na forma da derivada da velocidade, é igual a força. A gente está supondo que a única força envolvida é a da colisão, então não tem atrito. A variação da velocidade, que é a velocidade depois da colisão menos a velocidade antes da colisão, vai ser 1 dividido pela massa vezes a integral da velocidade durante aquele intervalo em que acontece a colisão, a integral de A até A mais epsilon de V de t dt. Para construir esse conceito, a gente vai construir uma família de funções. Para cada epsilon positivo, a gente vai definir o delta epsilon. O delta epsilon é constante entre 0 e epsilon. Ali eu desenhei o gráfico do delta epsilon deslocado em torno de 4. Ele sobe em 4 e desce em 4 mais epsilon. Está traçado para 3 valores de epsilon diferentes. Epsilon igual a 1, epsilon igual a meio e epsilon igual a 1/3. Mas a gente poderia ter traçado para 1/4, 1/5, 1 sobre 1000 e assim por diante. A área daquele gráfico é mantida em 1, que é aquela variável importante que a gente queria controlar que causava o ΔV. A representação em termos de Heaviside está escrita ali, delta epsilon igual a 1 sobre epsilon, que multiplica o de t menos o de t menos epsilon. Lembra que aquele gráfico lá em cima está deslocado, é o delta epsilon de t menos 4. A nossa ideia fundamental aqui é estudar esse limite, um delta de t, que é o limite de epsilon para zero por valores positivos de delta epsilon de t. Olhando para cada valor de t, esse limite é bastante simples. Ele é infinito se t igual a zero, porque quando o epsilon fica pequeno, aquela amplitude vai para o infinito. E para t diferente de zero, o limite é zero, porque para qualquer valor diferente de zero, uma hora aquele intervalo onde o delta epsilon é diferente de zero fica tão pequeno que não toca mais esse t. Então, é zero para t diferente de zero, infinito para t igual a zero. Isso é muito pouco informativo, não tem como diferenciar um fenômeno que cause uma variação de velocidade de 1 de uma variação de velocidade de 2. Mas a gente consegue entender esse limite num outro sentido, quando existe uma integral envolvida. Se eu multiplico delta epsilon por f de t e integro de zero a infinito, agora eu consigo fazer o limite de epsilon para zero. E essa propriedade que eu vou discutir agora é a chamada propriedade da filtragem. Ela é fundamental porque ela que define formalmente o delta de Dirac. O limite de epsilon para zero da integral de zero a infinito de f de t, delta epsilon de t menos a dt, é f de a. Ele filtra o valor da função f de t no ponto t igual a. Isso vale para todo t positivo e para uma função localmente integrável e contínua em t igual a. Localmente integrável é a mesma coisa que dizer que a função é integrável em cada intervalo. Então, essa função f de t tem que ser integrável de 0 até 1, de 1 até 2, de 3 até 5, assim por diante. E ela precisa ser contínua no ponto t igual a. A propriedade da filtragem nos diz tudo sobre o delta de Dirac. Em especial, a gente pode calcular a transformada de Laplace do Dirac de t menos a. Basta colocar na definição de transformada de Laplace e tomar o limite. Como o limite é o valor da função, aqui a gente está substituindo f de t por e na menos st para chegar na transformada de Laplace. E na menos st em t igual a é e na menos sa ou e na menos as. O Dirac é representado graficamente como uma seta. Então ali eu botei uma seta no ponto meio, esse é o Dirac de t
menos meio, e tem amplitude 1. Se fosse 2 vezes o Dirac, então eu ia botar uma seta com amplitude 2. Observem os eixos do gráfico. Eu tenho menos Dirac de t menos 0,8. Então, lá em t igual a 0,8, eu tenho um Dirac apontando para baixo de amplitude 1. Agora vamos resolver uma equação diferencial envolvendo o Dirac. Eu vou pensar naquele modelo inicial do martelo batendo na bola, mas agora tem atrito. Não tem só a força de colisão, tem também a força de atrito. A força de atrito vai ser suposta viscosa, então uma força proporcional à velocidade. Aí, tá? A nossa equação diferencial agora é massa vezes derivada da velocidade igual a menos kappa vezes velocidade mais a força. Por simplicidade, eu vou escolher todos os coeficientes iguais a 1, massa igual a 1, kappa igual a 1. A força eu vou supor que é um Dirac em t igual a 1, então uma batida, uma martelada muito rápida em t igual a 1. E a velocidade inicial eu vou supor igual a 0. Por simplicidade, nós escolhemos todas as constantes iguais a 1. A massa é 1, kappa é 1, kappa é o coeficiente de atrito. A força é 1 vezes delta em t igual a 1, então uma força capaz de mudar a velocidade em uma unidade no instante t igual a 1, e a velocidade inicial é 0. A gente vai resolver pela transformada de Laplace. Então nós temos S V de S mais V de S igual a N menos S. A gente vai colocar em evidência o V de S. A gente vai aplicar a transformada de Laplace. A gente aplicou a propriedade da derivada, tem S V de S mais V de S igual a N menos S. Vamos colocar em evidência o V de S, é claro. Temos V de S igual a N menos S, S mais 1. A presença do N menos S indica a propriedade do deslocamento em T. Então, primeiro a gente vai olhar para a transformada inversa de 1 sobre S mais 1, que é tabelada, e N menos T. E depois a gente aplica a propriedade do deslocamento. Temos U de T menos 1, que é o Heaviside, presente da propriedade de deslocamento, e o N menos T deslocado de uma unidade. O gráfico da solução é apresentado aqui embaixo. Eu vou deixar o link para esse material para vocês verem. A velocidade inicial é 0, ela permanece 0 porque não tem força nenhuma. Em t igual a 1 acontece a colisão, então a velocidade sobe instantaneamente para 1, e depois ela cai exponencialmente devido à presença de forças de atrito. Agora uma primitiva do delta de Dirac. O Dirac de t menos a é igual ao limite de epsilon para 0 de delta epsilon de t menos a. Agora, o delta epsilon é U de t menos a menos U de t menos a menos epsilon, tudo dividido por epsilon. Isso é um limite do tipo derivada, como a derivada daquelas funções do cálculo 1, em que a gente tem delta y dividido por delta x. Aqui o epsilon está funcionando como delta x, ou delta t mais especificamente falando. Então, sendo a derivada, é a derivada do Heaviside. Parece meio estranho, então a gente vai ver uma forma alternativa. Vamos definir a função f de t igual a integral de 0 a t do delta de tal menos a de tal. Então, a gente está buscando uma antiderivada do delta. Isso pode ser escrito como a integral de 0 a infinito do delta vezes o de a menos t. Então, observe que para tal maior que a menos tal é negativo. Então, essa parte não entra. Para tal menor que a de tal é positivo. Então, o de a menos tal é 1. A gente recai exatamente na integral de cima. Aplicando a propriedade da filtragem, a gente descobre que f de t é 0 se t menor que a e f de t é 1 se t maior que a, o que é exatamente o Heaviside, o t menos a.